Olá, tudo bem? Daremos início a mais um conteúdo que se encontra na página 29, onde fala sobre as perífrases verbais. Para que servem as perífrases verbais? Ela consiste no emprego de um verbo auxiliar conjugado juntamente com um verbo no infinitivo, particípio ou gerúndio, certo? Então, para que vocês entendam melhor, aí tem um quadro onde tem da letra A à letra P algumas perífrases. E para que você entenda melhor, cada uma delas expressam algo. Por exemplo, a letra A tem o verbo ir, a mais infinitivo. Ele pode expressar um feito futuro, perto, ou algo que aconteceu próximo ou iminente, ok? E aí vocês têm que saber a utilização do verbo ir, ou seja, tem que saber a conjugação desse verbo, né? Eu vou, tu vas, ele vá, nós outros vamos, vós outros vais, eles e eles vão. Esse é o verbo ir conjugado no presente do indicativo. E aí, nas frases, não seria exatamente ir, mais infinitivo. Não, ele só deu o exemplo na qual você vai ter que conjugar o verbo. Também ele expressa planos e intenções, ok? Por exemplo, voy a llamarte por la tarde. Voy é relacionado ao verbo ir. Temos aí a preposiçãozinha a e llamarte. Llamarte é o verbo na qual está no infinitivo, ok? Também ele expressa propósitos próximos como vamos a viajar a Peru. Vamos é do verbo ir também, conjugado em primeira pessoa do plural, nós outros. Azim, que vem junto, e viajar, que é um verbo na qual não está conjugado, por isso que ele é chamado de verbo no infinitivo. Também temos aí o verbo empezar, a, mais infinitivo. Assim como tem o verbo ir, a, também tem o verbo empezar, que significa começar. E aí ele expressa, ele marca o início de uma ação ou situação. Exemplo, empezou a estudar teatro, começou a estudar teatro. Empezou, conjugado, né, em terceira pessoa do singular, preposiçãozinha a, e estudar é o verbo, que está no infinitivo, não está conjugado. Também temos o verbo volver, a mais infinitivo, que expressa a repetição de uma ação ou situação. Por exemplo, Penélope Cruz ha vuelto a trabalhar com Pedro Almodóvar. Vamos destacar o verbo vuelto a trabalhar. Vuelto, que vem de volver, é um verbo irregular. A preposiçãozinha a e o verbo trabalhar, que não está conjugado também, está no infinitivo. Mas na letra D temos o verbo echar-se, um verbo na qual é reflexivo, echar-se-á mais infinitivo, que é o início brusco de uma ação. Por exemplo, ella li miró y luego se echó a reír. Por exemplo, aí, como a gente tem o costume de comentar, e aí, para que vocês lembrem, temos os verbos reflexivos também nessas perífrases, como esse verbo aqui, que na qual, quando você for analisar a frase, você vai ter que colocar um pronome átono antes do verbo conjugado, ok? Então, temos aí na frase, ella li miró y luego se echó de echar-se. Então, ella está conjugado na terceira pessoa do singular, então o se echó combinou com o ella, ok? E a reír é o verbo que está no infinitivo. Também temos acabar de mais infinitivo, marca o término recente de uma ação ou situação. La actriz acaba de ler el guión de la película. Então, acaba de ler. Acaba do verbo acabar, a preposição de, que tem que fazer sentido na frase, E ler, que é um verbo que não está conjugado, está no infinitivo. Temos o verbo dejar, de, mais infinitivo, que significa deixar, que ele marca a interrupção de uma ação ou situação. Por exemplo, mi padre dejó de alquilar películas em este videoclube. Dejó de alquilar, dejó de dejar, preposição de,
alquilar é um verbo no infinitivo. Também temos aí o verbo ai, que, mais infinitivo, que o ai é do verbo haver, ou seja, haver. Tener que, mais infinitivo, na qual vocês terão que incluir também. Às vezes esse tener ele vai estar conjugado, por exemplo, tienes que, tengo que, por exemplo, tienes que trabalhar, tengo que trabalhar. Trabalhar é um verbo no infinitivo, que eu estou dando. Deber mais infinitivo, verbo deber. Ele é uma expressa a obrigação ou a necessidade. Por exemplo, hay que encontrar la atriz de reparto. Tienes que cumplir los requisitos. Debe saber el guión de memória. Aí são exemplos com o verbo hay que mais infinitivo, né? Que ficou hay que encontrar, o verbo no infinitivo. Tienes que cumplir los requisitos, que é relacionado ao tener que mais infinitivo. E por último, debes saber el guión de memória. Debes, que é do verbo deber, e saber é o verbo no infinitivo. Também temos aí na letra J o verbo estar. Está a ponto de, mais um verbo no infinitivo. Por exemplo, ele expressa que uma ação ou situação vai ocorrer imediatamente. Exemplo, la película está a ponto de empezar, né? Está a ponto de empezar. Está conjugado, certo? Então, a frase a ponto de continuou do mesmo modo. O que vai mudar é o verbo conjugado. Temos também o verbo andar mais gerúndio. Expressa uma ação repetida, mas com valor negativo. Por exemplo, são jóvenes que andam hurgando os basureiros para encontrar comida, né? Andam está conjugado em terceira pessoa do plural. E hurgando é um verbo do verbo hurgar, que está no gerúndio. Gerúndio, para quem não lembra, verbos terminados em AR, ando, R e R e endo. E também o verbo seguir, lá na letra M, mais gerúndio, onde tem, que expressa a continuidade de uma ação. Exemplo, las campanhas de produção cinematográfica siguen haciendo películas de vampiros, ok? Então, temos aí, siguen está conjugado em terceira pessoa do plural. E haciendo está no gerúndio, do verbo hacer. Então, hacer, terminação ER, vai ficar iendo, haciendo. Também temos o verbo levar, mais gerúndio, que ele expressa o período de uma ação ou situação que ha começado e que segue até agora, ok? Por exemplo, uma pergunta. Quanto tempo leva a atriz intentando memorizar seu papel? Né? Então, temos aí, leva la atriz, intentando, né? Leva do verbo levar e intentando do verbo intentar, que está no gerúndio. Também temos aí o dar por mais particípio. Não é mais gerúndio, é particípio, que expressa que se aceita ou não a ação ou situação como é. Por exemplo, Henrique deu por terminada sua carreira de ator. Deu por terminada. Deu do verbo dar. Por, que vem junto com o verbo dar. E terminada, que é um verbo do verbo terminar, particípio. Terminação AR, ado. Terminação ER ou IR, ido. E levar mais número mais particípio. Você utilizará, né, um verbo conjugado do verbo levar. Vai também utilizar uma frase numeral e também uma palavra no particípio, né? Indica a quantidade de algo que se há feito. Por exemplo, llevo 15 páginas leídas de este livro. Llevo de levar, 15, um numeral que foi dado, e leídas, que é um particípio do verbo ler, que quando tem duas vogais juntas em um verbo, vai mudar. Vai acrescentar o i, o segundo i, com acento agudo. E por último, na letra P, temos aí o verbo quedar mais particípio, que expressa uma ação já terminada. Por exemplo,
ha quedado roto el acuerdo entre las dos partes, né? Ha quedado, verbo quedar, e roto, que é o verbo também que está no particípio irregular. Então, esses são algumas perífrases verbais. Para que vocês entendam melhor, iremos para a página 30, né? E aí ele dá uma comparação onde tem a formação do gerúndio, tá? E aí, como a gente sempre comenta, terminação AR fica ando, terminação ER ou IR fica iendo. E aí, observar que alguns verbos, eles alteram. Por exemplo, o verbo pedir, que termina em IR, vai ficar pedindo, não é pedindo. O verbo dormir, quando passa para o gerúndio, vai ficar dormindo, não dormindo. E aí temos aí algumas atividades, 3 questões, que vocês irão também responder. E aí, no decorrer das nossas aulas, estaremos corrigindo e tirando as dúvidas de vocês. Tenham uma boa aula e até a próxima.